que nós conseguimos e nós pudemos depositar e semear nele vai perdurar, né? Vai perdurar no coraçãozinho dele, nas imagens dele, nas lembranças dele, na forma como ele foi moldado, mudado, alterou a sua rotina, o seu dia a dia, o seu futuro até mesmo, né? Olá, eu sou a Ingrid. Olá, eu sou o Lauro. Nós somos família acolhedora. Há 1 ano e meio nós acolhemos um menino, ele tem 8 anos. E foi um desejo do nosso coração de poder fazer a diferença na vida de alguém, né? Então, quando a gente entrou nesse projeto, a gente sentia essa necessidade de poder ajudar, né, uma criança. Então, quando a gente viu esse projeto que o Acridas apresentou, né, eu vi, na verdade, pelas redes sociais. E aí fui lá e falei, Lauro, olha esse projeto, né, que ele acolhe crianças por um tempo e tal. Aí o Lauro ficou um pouco inseguro, né, achou que de repente, puxa, a gente vai se apegar com essa criança, como que vai ser, né, como que, tipo, você vai trazer alguém que você não conhece para tua casa, para o teu ambiente. Então isso gerou algumas inseguranças e a gente, mas mesmo assim ele falou, ok, vamos lá, vamos fazer esse curso, essa capacitação, né? E a gente fez a capacitação e ali a gente pôde aprender muitas coisas e aí a gente teve a certeza que a gente queria participar desse programa. Então, no acolhimento familiar, as crianças, ao invés de irem para uma instituição de acolhimento, vão para a casa das famílias acolhedoras. São famílias aí que são voluntárias para receber uma criança ou um adolescente na própria residência. São famílias que são voluntárias a disseminar o amor, a conseguir dar atenção individualizada, conseguir dar carinho individualizado para essas crianças e adolescentes que estão em medida protetiva, que já passaram por diversas situações de negligência, situações de violência, né? Muitas vezes até situações de violência física e sexuais. Então as famílias conseguem, com o amor do dia a dia, com atenção, com carinho, com disciplina, ressignificar diversos valores, ressignificar até a visão e a experiência que essa criança e esse adolescente vão ter de uma família e assim conseguir estar inserido, né, nas suas próprias famílias futuramente. Então é muito importante para que essas crianças e esses adolescentes consigam ter essa vivência familiar e até a vivência comunitária, né? Que é a possibilidade de ir num parque final de semana, a possibilidade de até ir fazer uma compra no mercado, né? Que para nós é tão básico, mas para algumas crianças isso é tão significativo. E é claro que essas famílias, para conseguirem estar inseridas nesse processo de acolhimento, elas passam por um processo de capacitação, um processo inclusive de capacitação continuada após o período de habilitação e também por um acompanhamento da equipe técnica, que é formada por assistente social e psicólogo. O objetivo, na verdade, era a gente poder beneficiar alguém, poder ser útil para alguém, né? E aí quando nós fizemos a capacitação, que para nós foi assim um divisor de águas e nos trouxe muitos esclarecimentos em relação ao acolhimento, quando nós imaginávamos, eu pensava somente no nosso umbigo. Como que a gente vai ficar depois que essa criança partir, depois que o nosso amigo for, né? Ir para outra família ou voltar para a família de origem. E aí na capacitação a gente foi entendendo, a gente foi ouvindo ali algumas coisas que nos impulsionaram a amar esse projeto e trazer para nós assim, não é sobre nós, é sobre a criança, é sobre alguém, é sobre manifestar nosso apoio e a nossa ajuda, o nosso afeto a alguém. E é o que realmente tem acontecido. Os primeiros meses, né, quando ele chegou, na verdade, foi uma experiência, assim, a gente não conhecia ele, né? Ele chegou aqui, um menininho bem magrinho, tão, assim, timidozinho. E a gente perguntou pra ele, né, olha, então agora você vai morar aqui um tempo com a gente, né? Como que você quer ser apresentado para as pessoas, para os nossos amigos, para nossa família? E eu falei mais ou menos algumas coisas que eu aprendi no curso. E aí, você quer que a gente diga que você é o nosso filho do coração, que você é nosso amigo, que você tá passando uma temporada aqui? Como que você quer que eu te apresente?
E aí ele disse pra mim, né, que ele queria que a gente falasse que ele era um amigo. Então é assim que a gente apresenta ele, né? Esse é o nosso amigo que mora conosco, né? E aí já está morando há 1 ano e meio. No começo foi um pouquinho difícil, porque ele era um menino bravo, assim, né? Um pouco... agressivo até mesmo. Agressivo, pode usar essa palavra agressivo. Agressivo, então ele não gostava de toque, tipo, você encostar nele era um problema. E hoje a gente vê ele tão amoroso, né? Nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja, e ele abraça todas as pessoas. Todo mundo percebe o quanto ele mudou, o quanto ele tá diferente, o quanto ele é amoroso, né? Então, assim, realmente perceber essa mudança na vida dele é algo que traz uma gratidão imensa no nosso coração. Quando ele veio, ele tinha uma resistência bem grande à figura feminina. Então, principalmente comigo, havia uma resistência muito grande. Tudo que eu falava para ele era potencializado, né, a 1000, assim. Ele não tinha uma conexão comigo, né? Só que, claro, eu tinha que fazer aquela parte da mãe, né, que é o papel, tipo, vai tomar banho, vai fazer lição e põe o chinelo, vai escovar o dente, enfim, né? O que uma mãe faz. Então, ele tinha essa resistência bem grande, até em me abraçar. Ele dizia pra mim assim, eu não gosto de você, você é chata. E aí, eu precisava também entender que não era sobre mim que ele estava falando, né? Então, isso foi um exercício, eu também aprendi muito com isso, porque às vezes a gente acha que tudo é sobre nós, e não era sobre mim, né? Então, nesse processo eu pude aprender que era uma dor dele, e ele falava às vezes pra mim, eu não gosto de você, eu falava, não tem problema, eu gosto de você, isso que vale, né, e, enfim, e a gente ia ali no dia a dia. Hoje eu recebo muitos abraços, ele fala, tia, me dá um abraço. Ele vai de manhã na nossa cama e quer dormir um pouquinho, ficar deitado um pouquinho com a gente. Então, ver essa evolução, né, a gente cresce como ser humano, né, eu entendendo a vida dele no sentido de entender a dor, a empatia realmente. Então, isso tem sido pra gente um grande exercício e um grande ensino, né? Eu acho que um grande aprendizado, né? Essa é a parte boa, né? Esses dias nós comparamos a foto dele, dos dias atuais e de quando ele chegou, né? Quando ele chegou, nós tiramos foto com eles e com ele, e agora também as fotos nós fizemos uma comparação. Há uma diferença enorme, assim. Então é isso que é gratificante, isso que vale a pena, né? É essa questão que a gente tira o foco do nosso umbigo, dos nossos próprios desejos e na verdade o foco é nele, né? Aquilo que aconteceu, que já gerou nele, né? O que já aconteceu nele. Então, ele não abraçava. A gente até ouviu na capacitação, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é com o toque, né? Às vezes a criança não gosta do toque. A primeira coisa que eu fiz foi abraçá-lo quando ele chegou. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, não era para ter feito dessa forma. No fim, depois a gente vê, hoje ele abraça todo mundo, é muito legal. Então, assim. como o acolhimento ele é diferente da adoção, é um caminho distinto, a gente pensa, né, logo no desacolhimento. E pensar o desacolhimento com certeza traz algumas inquietações para as famílias acolhedoras. Isso é comum, é esperado, porque nós seres humanos temos essa dificuldade realmente em lidar com a separação, né? Então, poxa, estava aqui na minha casa e daí não vai estar mais, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, vou sofrer. Sim, tudo isso acontece com a família acolhedora, né? E para a criança também é um processo difícil, claro, mas a gente não pode perder de vista que tudo que acontece para aquela criança ali durante o acolhimento familiar é muito mais benéfico do que o sofrimento, a dificuldade do momento do desacolhimento. Então é por isso que vale muito a pena. E o desacolhimento ele não é uma coisa que vai ser pensada lá na frente quando ele for acontecer. Não, como a gente já sabe que pelo caminho do acolhimento, o desacolhimento ele é algo esperado, o desacolhimento é algo que a gente pensa desde o início. Então o tempo todo a gente está pensando o desacolhimento, trabalhando o desacolhimento para que tanto a família quanto a criança tenham um tempo de se preparar para isso e possam viver esse momento do desacolhimento da melhor forma possível. Então, por exemplo, a gente trabalha com a família para que desde o momento que a criança chegue lá na casa, ela já tenha
relatos desse dia, desse momento, né? Essa cena em mente do momento em que ela vai deixar essa casa. Então, isso não é para prejudicar o pertencimento da criança nessa casa. Então, a criança vai chegar, obviamente, a família vai desfazer a mala, vai arrumar o armário dessa criança ali com as roupas, né? Vai preparar o quarto, mas essa mala já não vai ser esquecida. Ela já vai ser guardada ali. Então, nós vamos deixar essa mala aqui, porque o dia que você for embora daqui de casa, nós vamos arrumar as suas coisas de volta nessa mala e você vai levar essa mala. Então, é um detalhe simples em que já mantém essa cena do desacolhimento ali para a criança e já facilita para que a criança e também para que a família esteja trabalhando isso em suas emoções, no seu preparo emocional e consiga estar bem no momento de desacolher. Então, essa parte do desacolhimento, eu acho que até é uma pergunta que todas as pessoas fazem pra gente. E como vai ser? Até no mercado mesmo, domingo, aconteceu uma situação que daí a moça falou, os seus pais, e ele falou, não, eles não são meus pais. Ela não entendeu nada. E aí a gente acabou tendo que explicar pra menina do caixa que, né, que a gente fazia parte de um projeto, e ela ficou assim, meio que quase que indignada, mas como assim, né? Ele vai embora, e aí tudo que vocês depositaram no coração dele. Então, no nosso coração, a gente sabe que a gente vai sofrer, né? Os meus filhos já até dizem que, puxa, dá até um embrulho no estômago, né? Um nó na garganta, porque a gente sabe que isso vai acontecer, mas o que me conforta é que ele está indo para algo melhor. A gente foi uma ponte até aqui na vida dele, para que ele pudesse atravessar esses dias difíceis que ele estava vivendo. E eu tenho certeza que agora ele está indo para uma nova história. Então, ao mesmo tempo que eu vou sentir falta da companhia dele, até mesmo, né, das birras, né, que a gente vai se acostumando ali e tudo, mas eu acho que saber que ele está indo para uma nova história, para um novo recomeço, né? Aqui já é um recomeço na vida dele, né? Então, ele vai caminhar para a vida dele de uma forma totalmente diferente. Ele teve essa oportunidade. E eu acho que é isso que conforta o meu coração, né? Nesse sentido, saber que eu pude ser um instrumento de Deus na vida dessa criança para que ela pudesse viver o propósito dela. Então, isso é o que me conforta. Eu sei que na hora a gente vai chorar, a gente vai ter o nosso momento de tristeza, né? Mas isso é com a vida com os filhos, quando eles casam, quando eles crescem, quando eles não precisam mais, né, daquele cuidado de pai e mãe. E eu acho que isso que me conforta, assim. Um dia a gente recebeu uma notificação da escola que o nosso amigo cortou o cabelo do colega. Meu Deus do céu, o que é isso? Chamei ele e falei, amigo, você não pode fazer isso. Por que você fez isso? E aí ele me contou que, na verdade, o que acontece? Aqui em casa, quem corta o cabelo dele é o tio Lauro. Porque o Lauro sabe cortar cabelo, enfim, ele que corta o cabelo. E aí ele me disse que ele queria ser como o tio Lauro, por isso que ele cortou o cabelo do amigo. Na verdade, a gente deu muita risada, sem ele ver, né? Porque acabou sendo uma situação engraçada. Mas aí a gente teve que explicar para ele que ele não pode cortar ainda o cabelo das pessoas, enfim, sem elas deixarem, né? Mas foi uma situação muito engraçada que a gente viveu, assim, dele ver coisas que ele quer aprender e fazer, né? Que nem ele faz pão com o tio Lauro, a gente grava vídeos, então ele grava vídeos também. É muito divertido ver, assim, essa influência na vida dele, de coisas que a gente faz aqui em casa e que a gente vê ele fazendo também. É, porque agora é dia 15, vai fazer já 1 ano e meio que ele está com a gente, faz parte da gente, faz parte da casa, né? A gente não consegue ainda imaginar a casa sem ele querer assistir a televisão, sem ele pedir alguma coisa para comer. Isso é normal, mas né, como já falamos já no começo, não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que já foi gerado nele, né? Desde que com essa comparação que eu falei, não só a foto, mas o emocional dele, a maneira como ele trata as pessoas hoje, né? Quando ele chegou era acelerado demais, brigava demais. Hoje já não briga tanto, já não é tanto assim, já ele é mais tranquilo em relação a muitas coisas, já sabe entender muitas coisas, muitos nãos, né? Ele já consegue entender, já consegue assimilar. No começo, quando chegou, não aceitava de jeito nenhum, né? Então, o não é algo que pesa muito, mas a gente tem visto essa mudança. Então, na hora que ele
partir, que ele for, né, para fazer for acontecer o desacolhimento, claro que vai ser difícil, como eu falei, a gente não imagina a casa sem ele fazendo esse dia a dia com ele, né? Então, mas vai ser assim precioso, e tem sido precioso porque o que nós conseguimos e nós pudemos depositar e semear nele vai perdurar, vai perdurar a vida toda, né? Vai perdurar no coraçãozinho dele, nas imagens dele, nas lembranças dele, na forma como ele foi moldado, mudado, alterou a sua rotina, o seu dia a dia, o seu futuro até mesmo, né? E também uma coisa, né? Saber que a gente fez parte da primeira festa dele, de aniversário, né? Ele aprendeu a ler. Aprendeu a ler. Né? Então, isso emociona. Hoje ele passa pelas placas lendo, tudo. Toda criança, né, que quando começa a ler, passa pelas placas lendo. E é tão legal, é tão gratificante isso, ver isso. Isso emociona, gente. A Iara foge boitatá na mata, na água, no céu. Todos têm medo de Tupã. Então, de todas essas coisas boas que nós falamos, existem situações da parte do processo que foram assim bem fortes pra gente, que normalmente com qualquer pessoa que desejava ou deseja estar participando de um programa desse, vai ter algumas coisas moldadas e mudadas dentro de si mesmo. Uma das coisas que nos trouxe assim algo muito forte foi quando num dia teve duas situações em que ele ficou muito estressado, muito bravo, foi pro quarto, ele batia a porta e ele entrou no quarto, mas virou o quarto, o colchão fez uma bagunça toda. Você sentia que ele estava muito irritado assim com toda a situação. E aí ele entrou no quarto e a gente tentando amenizar aquela situação e nós deixávamos ele, aí eu deixei ele, encostei a porta e ele ficou dentro do quarto e ele gritava: por quê? Por quê? Como se dizendo, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que a minha vida é assim? Mais ou menos esse foi o nosso questionamento, foi uma coisa que impactou muito a gente. E aí, a partir desse dia, a gente entendeu, né, porque nós tivemos momentos em que nós quisemos desistir, né, ou repensar, né, na situação, mas assim, o amor que foi gerado dele para com a gente, da gente para com ele, foi assim, algo que tem sido muito gratificante. O que ele tem vivido hoje, né, a forma como ele abraça as pessoas, a forma como ele se reporta às pessoas, é de uma forma muito diferente, muito significante. E para nós, assim, o que muda dentro da gente é o amor, né, que nós sentimos por alguém que não fazia parte da gente. Hoje ele faz, né, mas não fazia parte da gente. Então nós temos assim algo assim muito gratificante de estar vivendo esse processo, né, de ver alguém mudando, sendo alterado no seu comportamento, nas suas emoções, por ele mesmo, no dia a dia, isso, sabe, sem forçar nada, mas assim com o amor, com a graça, com a paz, né, que nós temos vivido juntamente com ele aqui. Então eu queria falar para as famílias, né, que ficam com dúvida, será que eu entro, será que eu vou sofrer? Se você no desacolhimento vai sofrer, claro, isso é óbvio, né, porque você é um ser que ama, então isso faz parte da tua natureza, mas muito mais que isso é você olhar e saber que você teve a oportunidade de depositar na vida de alguém algo tão precioso que ela vai levar para a vida, né? Você pode participar da mudança da vida de alguém, ressignificar a vida de alguém. Então eu acho que quando a gente olha para isso, realmente muda totalmente, né, o nosso olhar para o programa. Então eu quero convidar você, incentivar você a pelo menos conhecer o programa, né? E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. É um desafio, claro, diário, como a nossa vida é um desafio, né? Diariamente a gente tem nossas dificuldades, mas
eu quero te convidar a conhecer esse projeto que eu amo de coração, e eu disse que eu sou a pessoa que levanta essa bandeira por onde eu for, porque realmente eu acredito que nós estamos sendo proativos a um problema, a gente não está sendo reativo, sabe? Você está agindo de uma maneira para que lá no futuro essa criança não precise, né, se envolver em drogas, se envolver em tantas coisas erradas, né? Ela está tendo a oportunidade de viver uma vida diferente, e você vai fazer parte disso. Essa criança vai conhecer uma família diferente, vai conhecer algo diferente. Eu era meio resistente, ou era resistente em relação a isso, e quando nós fizemos a capacitação é muito importante. Se você está um pouco resistente ainda, venha fazer a capacitação na Cridas, né? Para que você consiga entender realmente porque vai entrando no nosso coração, você já tem um desejo de cuidar, de ajudar, de ser auxílio para alguém. E a gente sempre teve, mas existe a resistência, existem as dúvidas. Quando a gente fez a capacitação, as dúvidas foram embora, o desejo, na verdade, aumentou, a vontade de estar auxiliando, de estar ajudando alguém, de estar contribuindo com a vida de alguém, com o futuro de alguém, como a Ingrid falou. Você não caminha sozinho nesse programa, existe toda uma equipe, existe todo um backstage ali que vai te ajudar em tudo. Então, toda a dificuldade que a gente manda ali no, né, olha, preciso de ajuda nisso, está acontecendo isso. Então, você é assessorado em todo o tempo. Você não precisa ter medo que você vai pegar uma criança e vai ter que cuidar dela e nem, de repente, nem vai saber o que fazer com as situações que surgem no dia a dia. Na verdade, a gente tem toda uma equipe que assessora a gente, né? Além do curso que a gente fez. Então, isso nos dá uma tranquilidade que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho. Então, a gente sabe que as famílias têm um pouquinho de medo, achando que vão acolher sozinhas a criança, por pensar que é uma criança desconhecida, vai chegar alguém que elas não sabem quem é, como que ela se comporta, e que essas coisas todas elas vão ter que lidar sozinhas. A gente, enquanto equipe, está sempre tentando ajudar, pensando que a gente acolhe junto. Claro que a gente não está todo dia na casa da família, a gente não está toda hora em contato, mas a gente sempre dá um suporte. Se a família tiver alguma questão que ela não sabe como resolver com a criança, teve uma questão de comportamento, a gente, enquanto equipe, vai conversar, o Jefferson, como psicólogo da equipe, vai tentar dar uma ajuda. Quando tem uma questão mais social, de encaminhamento, a gente também vai fazer essa orientação para a família. A gente tem grupos com todas as famílias, então cada família que acolhe, ela tem um grupo com a nossa equipe como um todo, então a gente dá orientação, a gente está em contato com esses grupos todo dia. Já teve casos, por exemplo, de ter uma questão de comportamento à noite, a gente sabe que é fora do nosso horário de trabalho, teoricamente, mas é um acolhimento e a gente está junto. Então a família manda mensagem, a gente já teve que resolver situações 9 horas da noite e não tem problema, a gente sabe disso, a gente sabe que quando entrou nesse programa, quando decidiu fazer parte disso também, a gente iria lidar com essas situações. Então a gente vai dar suporte, a gente vai conversar, se precisar a gente vai na casa da família a hora que for. A gente espera que não precise, né? Claro, a gente espera que o acolhimento seja o melhor possível, com situações mais tranquilas, mas se acontecerem situações um pouco mais complexas, a gente está à disposição para atender a família, para fazer videochamada, se for o caso, conversar, para acalmar, ter alguma situação que a gente pode lidar conversando direto com a criança, e sim, ir na casa se precisar. A gente tenta dar suporte nos encaminhamentos também, no sentido de alguma questão com a escola, alguma questão para andar de saúde, que às vezes as instituições acabam não entendendo muito bem ainda o acolhimento familiar, a gente liga, orienta, se precisar a gente faz ofício, seja o que for, para que o acolhimento em si seja o melhor possível e o mais fácil, talvez não seja a palavra o mais fácil, mas para que ele aconteça de uma forma mais natural possível. A gente tenta sempre estar mediando as situações e intervindo caso necessário. É legal que a gente pense que, como equipe que dá suporte para a família acolhedora, a gente acolhe a família para que a família acolha bem a criança. Então, nós acolhemos todos juntos, é um acolhimento coletivo. E aí a família acolhe bem a criança e a gente tenta acolher da melhor forma a família e a criança para que tudo seja bem. Então, se depois de ouvir tudo isso, você se interessou em se tornar uma família acolhedora e receber uma criança ou adolescente na sua casa sob seus cuidados, a gente quer te incentivar a acessar o site, que o link está aqui na descrição, e fazer a sua inscrição. Nós vamos ter uma imensa alegria em contactar você e dar início a todo esse processo junto de você, família, para que você viva essa experiência que, da mesma forma que é tão significativa, tão transformadora e grandiosa na vida da criança, vai ser para você.